Quem não conseguiu recuperar essa popularidade ainda foi Fernando Haddad, né, ministro da Economia. Inclusive, Haddad que vem dando manifestações, tentando rebater informações falsas sobre a taxação do aço, do alumínio. Pega todo esse rescaldo aí da polêmica do aumento do preço do café, né, toda essa questão das tarifações, das taxas. Você acredita que esse cenário onde Trump acaba de assumir que a economia há um temor, né, com relação à economia brasileira, impactou nessa popularidade? Né? Um desafio para o ministro da Economia que está ali bem na cola do presidente Lula para uma possível disputa, uma possível substituição, apesar de que essa ideia hoje esteja um pouco mais remota. Se você concorda que essa ideia aí esteja realmente remota? Eu acho que sim, assim, essa situação do governo é muito em função do quadro econômico. Então, naturalmente, o responsável pela política econômica, que é direto, que é o ministro da Fazenda, paga o preço. Me parece natural que seja exatamente o ministro Haddad, que é um ministro da simpatia do presidente, foi candidato em 2018, lembrando, uma escolha na época do próprio Lula, é uma pessoa que o Lula mantém próximo e que há evidências disso, gostaria de ter como seu, digamos assim, sucessor, numa futura candidatura à presidência, se não para 2026, mas para 2030. Então, claro que, se a gente for olhar, mergulhar, todos os problemas que desafiam o governo estão situados ali na área econômica, seja por fatos reais, a inflação, né, o preço dos alimentos, tudo isso tem a ver com política econômica, que aí acaba na conta do ministro Haddad, fatos reais e fake news, as grandes fake news dos últimos tempos atingiram exatamente essa área. A história lá mais recentemente, que inclusive aparece com peso é a história do Pix, né, que causou um dano muito grande no governo, o governo não conseguiu reverter, a oposição conseguiu explorar convenientemente, e o governo paga o preço por isso, por uma situação que ele se esforçou muito, e esse ponto, por exemplo, pode ter sido determinante para a decisão do governo de mudar, por exemplo, aliás, a área de comunicação, porque não conseguiu dar conta, muito embora ali tenha sido um problema de comunicação e de política, claramente. Né? Na área política também, o governo possivelmente vai fazer algumas mudanças agora, tá? Se especula muito com a articulação política, o Lula vai mudar o entorno dele no Palácio do Planalto, as lideranças do governo possivelmente vão ser acomodadas, as lideranças do PT vão necessariamente mudar. Então, tudo isso faz parte de um contexto que o governo está dando, e a maioria dessas situações passa exatamente pela área da economia pela qual o ministro é responsável. E agora tem, nesse momento, você lembrou, esse desafio do aço, que a gente vai ver quais desdobramentos isso terá para o governo internamente, como o governo vai lidar com essa crise para poder evitar que ela traga novos problemas para o quadro da economia nacional, que vai ser muito difícil, porque é um setor muito sensível da economia, e o governo americano não está muito disposto, inclusive, a negociar. Então, eu acho que tudo isso faz com que torne para mim natural que o ministro Haddad pague um certo preço por isso, seja responsabilizado diretamente até pela população. E em função disso, sem contar com o fato de ele também não ser um líder carismático, né? Ele precisa de apresentar resultados por si para poder se mostrar como uma pessoa eficiente, já que lhe falta o carisma que, por exemplo, o Lula tem, o Bolsonaro tem, que é uma coisa mais natural e que independe mais de resultados concretos. Ele precisa apresentar resultados concretos, e a política econômica do Brasil não é um desastre, ao contrário do que a oposição diz, tem até, como usando um termo da moda, tem entregas feitas. O ministro Haddad conseguiu, por exemplo, conduzir o país a uma reforma tributária, que não é coisa fácil nesses primeiros 2 anos do governo. Mas a dificuldade real é que as pessoas vão ao supermercado e veem a situação dos preços afetando as suas vidas. E isso, claro, quando você vai atrás de um culpado por isso, você tem o Lula, em primeiro lugar, e em segundo, o Haddad. Então, eu acho que o ministro está na posição, por isso é que é importante para o governo reverter esse quadro, principalmente o quadro inflacionário. E por isso é que essa é uma das preocupações, eu diria, mais urgentes, mais prioritárias hoje do governo, é resolver esse problema do preço dos alimentos, porque isso impacta no humor das pessoas, e esse humor das pessoas se manifesta
através de pesquisas como essa, que mostram essa situação do ministro. Para mim, não é surpresa essa performance do Haddad na pesquisa.